quando a tua escuta. É igual, meu filho, era que os caixinhos já são mais velhos. Eu exploro. Eu não tenho que acontecer mesmo. Depois eu me deixo de ser. Eu dar um escanteio, eu estou Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início ao encontro com os candidatos à Prefeitura do Rio. Neste momento, recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Marques Vilar, e a candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo Novo, senhora Carol Esponza. Para fazer a abertura, passamos a palavra ao presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Marques Vilar. Muito obrigado, muito bom dia a todas que estão aqui conosco e a todos. Eu queria dar as minhas boas-vindas muito especial à nossa Carol Esponza, candidata a prefeita do Rio de Janeiro, representando o gênero feminino. Finalmente temos uma candidata mulher fazendo parte dessa eleição, e eu acho que isso é uma sinalização muito positiva para o Estado democrático de direito, de você garantir que mulheres possam estar participando ativamente desse processo nas posições de maior relevância no executivo do nosso município. Você sabe, Carol Esponza, nós temos aqui 25 conselhos empresariais na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E a Associação Comercial do Rio de Janeiro é a mais antiga associação empresarial do Brasil. Ela foi fundada em 1809 por Dom João VI. E nesses 215 anos completados este ano, nós só tivemos uma mulher presidente da Associação Comercial. E nós criamos aqui, já não foi por mim, já estava criado, mas eu mantive o Conselho das Mulheres. Mas eu lancei um desafio para o Conselho das Mulheres, aqui da Associação Comercial, que entre as nossas metas, nós deveríamos almejar uma participação feminina nos conselhos deliberativos das empresas do Rio de Janeiro. Porque as mulheres ocupam muitas posições de destaque já ocuparam, já conquistaram muitas posições de destaque nas empresas e na economia de uma forma em geral. Mas nos conselhos deliberativos é raro você ver uma mulher, é raro. Então, eleita prefeita, eu lhe peço que adote também essa nossa campanha de colocar mais mulheres nos conselhos deliberativos das empresas do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro possa, de fato, mostrar, não somente para a sociedade como um todo, mas para o mundo empresarial em particular, que é uma cidade inclusiva pelas suas empresas que trazem para os seus conselhos deliberativos mulheres para compô-la. Bem, dito isso, eu lhe dou muito boas-vindas, lhe agradeço a generosidade do seu tempo e do seu, sei o quanto é corrido esse ambiente de campanha eleitoral. Eu imagino, assim, uma decisão difícil, né, Carol, que uma mulher toma, especialmente uma mulher mãe como você, de 2 crianças, de suprimir um bom pedaço do tempo dedicado aos filhos para compartilhar a favor da cidadania plena, a favor de uma cidade mais próspera, uma cidade mais rica, uma cidade mais capaz de gerar emprego, de gerar felicidade, de gerar riqueza, de empreender mais. E eu vou começar pedindo a você e disponibilizando para você o tempo que desejar para falar inicialmente. 10 minutos, também não desejar, não, porque polícia, se disser que é o tempo que desejar, a política vai até amanhã de manhã. Mas eu queria saber de você o seguinte: nós temos aqui na Associação Comercial trabalhado muito na tentativa de transformar o Rio de Janeiro em uma cidade segura e atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. E a minha pergunta inicial, que cabe dentro da sua fala, é possível que a nossa cidade se transforme em uma cidade atrativa e segura para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir, para se visitar?
Feita essa pergunta, o tempo é todo seu. Muito obrigado pela sua presença. Bom, muito obrigada, bom dia. Mais uma vez, desculpa o atraso. Eu vou aproveitar aqui o gancho dessa introdução, primeiro para explicar como eu vim parar aqui, né? Já que, de fato, isso que ele falou, né? Sou mulher, sou mãe, tenho 2 filhos, tenho um filho de 7 anos, uma filha de 3 anos. Eu sou advogada, né? Estou na minha terceira campanha, fiz 2 campanhas amamentando, a gente estava aqui falando no início. Sou advogada, sou mestre em políticas públicas na Alemanha. E eu tenho um escritório de registro de produto na Anvisa, porque eu sou sócia da minha mãe. Minha mãe tem seu escritório há 60 anos, então a gente tem o escritório mais tradicional do Brasil nessa área. Então, eu aconselho, né, grandes empresas, não estou num conselho deliberativo, mas faço isso através da minha empresa de consultoria, literalmente desde que eu nasci, porque eu tinha um berço no escritório. Minha mãe sempre trabalhou muito, né? Minha mãe conta que levou a máquina de escrever para a maternidade, então esse é o exemplo que eu tenho na minha vida. Nunca não vi a minha mãe trabalhando no escritório, sempre foi dentro de casa, então eu tinha um berço ali. E o que que eu advogo para, enfim, grupos bem grandes, empresas de cosméticos maiores do mundo. E o que que eu mais vejo na minha realidade profissional? Empresas indo embora do Brasil. A gente faz todo o processo para as empresas se estabelecerem aqui e elas não conseguem sobreviver ao manicômio tributário e regulatório que a gente vive. Então, essa dor que você está falando também é a dor que eu vivo todos os dias na minha vida. E como eu fui parar na política? Eu fiz um mestrado em políticas públicas, sempre tive vontade de trabalhar com política, mas acaba que, como eu tenho esse histórico familiar, no escritório da minha família, aquilo sempre foi me tomando, graças a Deus, é um escritório que sempre vem crescendo, né, muito ao longo dos anos, então, sempre um projeto novo, um cliente novo, eu me envolvendo nos projetos, acabava que a política ficava em segundo plano. Em 2017, eu tive um assalto gigantesco na minha casa, que é meu escritório junto, então tem 8 pessoas que trabalham no escritório, estava amamentando meu primeiro filho, era neném, e meu pai veio a falecer de câncer logo depois, acamado em casa, com a minha avó, que também tinha tido uma isquemia, também acamada, cada um num quarto, e esse assalto, que levaram a minha casa toda, e aquilo mexeu muito comigo, né? Falei, bom, vou embora do Brasil, tá visto, eu fico aqui enxugando gelo, minha profissão, eu brinco muito isso, que a minha profissão é enxugar gelo. Eu nunca consigo mudar a legislação brasileira, eu só consigo fazer com que os clientes sobrevivam, muitos deles não sobrevivem. Não só essa insegurança jurídica que a gente vive no Brasil, que é gritante, mas eu acabo acompanhando todas as dores dos nossos clientes, que é violência, que é roubo de carga, empresas indo embora do Rio de Janeiro, atendo quase todos os meus clientes, eu atendo são em São Paulo, em Vitória, que tem um polo muito importante para essas indústrias de cosmético, porque não conseguem sobreviver no Rio de Janeiro. E aí, passado esse assalto, falei, vou embora. No dia seguinte, tirando o visto, passaporte português para ir embora, meu marido, que é, né, não me deixa mentir, tranquilo, estava tranquilo, continuou, tipo, deixa ela passar com a adrenalina dela, que a gente não vai a lugar nenhum. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, eu não quero realmente ir embora do Brasil, eu quero mudar o país que eu vivo, né? Eu quero mudar a cidade que eu vivo. Eu brinco que não existe bala perdida, existe bala achada. Você tomou a sua. Tudo na vida, né? Tudo no universo está em seu devido lugar. Se eu fui assaltada dentro da minha casa, uma sensação de insegurança com toda a minha família, meu negócio, meu trabalho, meu filho pequeno, meu pai, né, doente à época. Se aquilo, a gente passou por aquilo, é por alguma razão. Então, eu fui candidata no Partido Novo a primeira vez em 2018, a deputada estadual. Não fui eleita por 800 votos, fiquei primeira suplente. Achei que estava cumprido o meu dever cívico. Entrei muito nessa pegada. Precisa de mais mulheres na política, você precisa estar colaborando, você tem um bom currículo, você tem, né, você fala bem, entra para ajudar o partido. Entrei para ajudar o partido sem estrutura, continuamos sem estrutura, né? Tem aqui vários candidatos nossos que a gente sabe a dor e a delícia que é estar no Partido Novo, mas é um partido que tem uma estrutura muito menor do que todos os outros, não tenho tempo de TV, não tenho nada. Em 2018 também era mais desafiador ainda, que a gente sequer usava o rendimento do fundo como a gente usa hoje. Falei, vou entrar para participar do debate, para colaborar, para aquilo que eu acredito que quero ser parte daquela mudança que eu quero ver na minha cidade. E acabei não sendo eleita por 800 votos, fiquei primeira suplente. Achei que estava cumprido meu dever cívico, voltei para a iniciativa privada, ajudei no Partido Novo em 2020, fui mentora ali, mas não fui candidata. Em 2022, a mesma história, você precisa vir, você precisa vir, você precisa participar. Fui candidata em 2022 a deputada federal, fui a candidata mais votada do Partido Novo, tive 26 mil votos, também com uma estrutura muito pequena. Fui a candidata mais votada e a gente não colocou cadeira. Passado aquele momento eleições, a gente sabe que a gente tem um presidente que definitivamente é tudo que eu não quero para o país, e aquilo eu acho que mexeu não só comigo, mas com
boa parte, né, uma parcela muito grande, certeza que uma parcela muito grande do empresariado brasileiro também, de onde eu estava, que eu não estava participando. Eu estava participando, mas muita gente me procurando. Eu brinco que eu não consegui nem ter aqueles meus 5 minutos de dor de corno, tipo, ai, perdi, deixa eu ficar aqui, né, curtindo minha derrota, porque eu tinha muita mensagem, muita gente me perguntando qual seria meu próximo passo 2020, né, pós-campanha ali, e isso aumentou muito pós-segundo turno, quando o nosso presidente atual foi realmente eleito. Porque as pessoas tiveram esse sentimento de a gente não se envolver enquanto sociedade civil, a gente está no buraco que a gente está agora. Passado isso, eu sempre acreditei que o Partido Novo é o único caminho dentro da política, o único partido sério que a gente tem no Brasil hoje, mas também sempre achei que a gente comunicava muito mal as nossas ideias. Então, passado esse momento do Partido Novo, o presidente também sempre brinca que ele falou: eu fui ligando para todo mundo que perdeu as eleições, vou deixar a Carol por último, que a Carol deve estar pior, porque ela teve voto para ser eleita e não conseguiu, então ela deve estar mais chateada. Quando ele me ligou 5 dias depois, eu já estava assim: Edu, ainda bem que você não me ligou, imagino que esteja chateado aí, mas eu já montei aqui todo um plano para como é que a gente reestrutura nosso partido. Ele, como assim? E na semana seguinte eu comecei, então, no Diretório Nacional do Partido Novo, ali a gente ainda estruturando, eu assumi em 2023, hoje eu sou diretora jurídica do Novo. Eu coordeno tudo que vocês veem aí nos jornais, grandes brigas importantes, marco do saneamento, lei das estatais, voto de desempate do CARF, que é um voto que talvez afete muito aqui dos associados. A gente entrou contra isso. Então, a gente está nas principais brigas do Brasil, o Partido Novo não está se omitindo. E eu tenho muito orgulho de estar coordenando, então, o jurídico nessa área, venho fazendo isso desde então. E sobre o fato de eu ser uma candidata mulher, eu queria só fazer uma ressalva. Contei aqui um pouquinho da minha história, como eu fui parar aqui sendo candidata a prefeita, naturalmente, depois disso tudo, fui o nome, um dos primeiros nomes colocados ali à mesa, quando a gente, enquanto time, Partido Novo, eu brinco que é é uma grande família ali, né? É quase uma seita. A gente senta todo mundo junto, delibera, para ver como é que a gente vai remar o barco para o mesmo lado. Teve, obviamente, essa discussão, quem que a gente colocaria ali, o nome que seria o candidato a prefeito, naturalmente o meu nome surgiu, entendi que eu estava colaborando muito mais no Partido Novo naquele momento, no jurídico, do que sendo eu mesma a candidata. A gente no Novo divide quem é o dirigente e quem é o candidato, por regras de compliance, e, enfim, eu não quis me afastar do diretório naquele momento, acabou sendo o Pedro, nosso candidato a prefeito ali por um momento, e depois Pedro decidiu manter a reeleição, né, tentar ali a reeleição para vereador, faz um mandato excelente, e eu acabei voltando, meu nome acabou voltando à pauta como um nome importante para o Partido Novo aqui no Rio, muito por eu ser dirigente, muito por eu ter sido candidata já outras vezes. Eu acho que eu represento muito bem os nossos valores, os nossos princípios, principalmente depois de 22, onde o nosso ex-presidente acabou, né, declarando voto, nosso ex-presidente do partido acabou declarando voto no nosso atual presidente da República, isso gerou uma confusão muito grande na cabeça do eleitor. O que é que o Partido Novo pensa? O Partido Novo é um partido de esquerda? O Partido Novo é um partido de direita? Exatamente por eu estar participando tão ativamente dessa nova fase do Novo, de uma fase onde a gente conseguiu colocar nossas ideias de forma muito clara, a gente redesenhou o partido, né? A gente fez um rebranding no partido. Bom dia, Spásia. A gente redesenhou o partido, fui muito ativa nessa discussão. Eu acho que foi muito importante para o Partido Novo, então, que lançasse a minha candidatura. E por que eu sou uma candidata mulher? Aqui agora candidata a prefeita. Não porque eu sou mulher, mas porque eu sou o melhor nome do meu partido para estar nessa disputa. Da mesma forma como a Marina Helena também é o melhor nome da disputa em São Paulo. Da mesma forma como a Luísa Barreto também foi lançada candidata a prefeita em Minas e acabou indo de vice na chapa do Tramonte, mas foi a nossa candidata. A Maria do Carmo também foi a nossa candidata a prefeita em Manaus, acabou também ficando de vice na chapa do PL. Por que isso? Naturalmente, quando nós mulheres temos os nossos espaços, a gente ocupa. O Partido Novo é um partido que não tem caciques partidários. O que acontece na política? Por que é tão difícil uma mulher estar ocupando um espaço dentro da política hoje? Não porque a gente é mulher, não porque é homem, não por uma questão de gênero, mas porque o sistema partidário brasileiro é desenhado para que os velhos caciques de sempre levem todo o fundo partidário e impeçam a renovação.
como historicamente, né, a gente vem ali geralmente você tem um padrinho político para entrar na política, é difícil um partido político como o Novo, que não foi uma dissidência de um outro partido, nem um partido, geralmente, muito desses partidos que a gente acha que são partidos novos, porque são nomes que a gente nunca viu, nada mais são do que velhas agremiações que colocaram nomes novos, ou dissidências fundados por igreja. O Partido Novo é um partido que foi criado através de pessoas comuns, como eu, que estava indignada com a política, outras pessoas também estavam indignadas com a política e fundaram um partido político. Diante desse cenário, onde a gente não tem alguém mandando, né, impedindo, ele literalmente puxando o nosso tapete o tempo inteiro, que é o que acontece na política tradicional, as mulheres naturalmente ocupam os espaços delas. A gente já chegou a 40% dos nossos candidatos eram mulheres, né, Pedro? Quando você foi eleito era isso. E aí agora a gente acabou trazendo muita gente na janela partidária. O Partido Novo é o partido que mais cresce, bem que proporcionalmente a gente ainda é um partido pequeno, mas a gente bateu todos os recordes de filiação. A gente tem mais filiados hoje do que na época do Amoedo. A gente está lançando chapa em 650 cidades pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a gente lançou em 2020 apenas 3 cidades. Hoje a gente está com 35 cidades, chapas completas. Já esqueci o número de prefeitos, não são 35, mas são muitos. Então, a gente está fazendo um trabalho muito diferente e ocupando esses espaços. E eu tenho muito orgulho, então, de ser esse nome do Partido Novo. Sobre a segurança pública, eu concordo com você, contei aqui um pouquinho da minha história profissional, de quanto isso me afeta diretamente, porque os meus clientes vão embora. Isso é, sim, uma atribuição do prefeito. E o que a gente tem na realidade do Rio de Janeiro hoje? Um prefeito que não conversa com o governador. A gente viu o nosso prefeito indo num debate e falando, eu já mandei um ofício para o governador. Eu olhei aquilo e falei, gente, você não tem o telefone do governador, você manda um ofício para poder conversar sobre integração de transporte, talvez um dos temas mais caros para o Rio de Janeiro. Mas quando o prefeito precisa ir reclamar de estádio do Flamengo ou qualquer outra pauta que seja importante para ele está lá agarradinho no nosso presidente da República. Então, assim, falta no Rio de Janeiro o quê? Vontade política. Sempre brinco que talvez uma das minhas principais medidas vai ser, né, assim que eleita, primeiro rever as 34 secretarias e todos os contratos da prefeitura e depois ligar para o governador. Eu estou disputando o cargo de prefeita, não estou aqui num concurso de se eu gosto dele, se ele vai ser ou não o meu marido. Eu não quero casar com o governador, eu quero casar com o carioca que votou em mim. Então, assim, não me interessa se eu gosto ou não gosto do governador, não me interessa se eu gosto ou não gosto do presidente da República. Uma pessoa que tem um cargo público tem a obrigação de telefonar para o governador e trabalhar em conjunto. Hoje, a segurança pública que deveria ser integrada não é. Pior, a segurança pública que o prefeito deveria chamar para ele a responsabilidade de tudo aquilo que cabe a ele ainda segue falando que é atribuição do governador. A gente sabe que a Constituição Federal divide ali, né, no rol do artigo 144, o que é atribuição da União, o que é atribuição do Estado e joga a prefeitura ali para baixo, mas o Supremo Tribunal Federal já mudou esse entendimento. Hoje é pacífico de que as prefeituras podem ter uma polícia municipal. Para quê? Para fazer uma ronda nas áreas turísticas, para atuar em casos de violência doméstica, para asfixiar as fontes de receita do crime organizado. Isso não precisa nem ter guarda municipal armada. Muito mais lucrativo hoje para o crime organizado invadir terreno, às vezes, até de área de preservação permanente. A gente fala tanto de meio ambiente e a gente está vendo a milícia, o tráfico, invadirem todas as áreas públicas, né, em floresta ou em costa, ou tudo que tem nas comunidades, é muito mais lucrativo para eles. Eles não pagam pelo terreno, eles não pagam IPTU, eles não pagam nenhuma taxa. É uma construção barata, você arrenda aquilo ali, não tem inadimplência. O cara que está pagando o aluguel, se não pagar, a gente sabe que ele não vai ser acionado na justiça, ele vai ser acionado de uma maneira alternativa. Então, a gente fala muito, a gente perde muito tempo com essa coisa, a esquerda falando, a gente perdeu a guerra às drogas. Guerra às drogas não existe mais, não é mais tão lucrativo quanto é toda as outras atividades ilícitas hoje do crime organizado. E isso é, sim, uma atribuição da prefeitura, que o prefeito cisma de jogar para o colo do governador. Então, a gente tem minha pauta principal, eu tenho um tripé ali, né, no meu plano de governo, que é a educação, segurança e transparência, combate à corrupção. Só que a segurança, ela acaba vindo primeiro,
Porque todas as outras áreas que um prefeito tem que atuar, seja educação, seja saúde, ela fica travada por conta da falta de segurança. A gente tem lá a nossa proposta de um corujão da saúde. Qual que é a realidade do Rio de Janeiro? As clínicas da família fecham mais cedo porque tem tiroteio nas comunidades. Eu tenho uma proposta né, de melhorar as escolas. As escolas públicas ficam fechadas 98 dias por ano porque está tendo tiroteio nas comunidades. A gente tem essa proposta de melhorar o empreendedorismo, o ambiente de negócios. Você não pode ter um galpão na Avenida Brasil porque aumentou 135% no último ano o roubo de carga. Então, segurança dentro do meu tripé ali, ele acaba sendo a pauta principal. E aí também eu tenho 3 propostas para segurança, que é treinar e armar a guarda municipal, asfixiar as fontes de receita do crime e um cerco de inteligência. Hoje a gente tem 900 câmeras de segurança, que diz o nosso prefeito que são câmeras de segurança, que são radares, são câmeras que foi feita uma licitação no governo do Crivella, que não tem resolução alguma e que não está integrado com as forças de segurança do governo do estado. Só que quando a gente passa pela Lagoa Barra, por todos os bairros do Rio de Janeiro, a gente está vendo aquela placa enorme ali, né? Você está sendo monitorado. Mais uma belíssima peça de propaganda. Nosso prefeito é muito bom de propaganda, né? Tão bom de propaganda que ele está conseguindo fazer uma coisa, né, muito boa, inclusive. Ele consegue seguir negando num debate que ele é responsável pela segurança pública, mas ao mesmo tempo chamando para ele a responsabilidade dessa, como são as câmeras. Tudo uma belíssima mentira, aquelas câmeras não funcionam, ele não faz nada do que ele fala que está fazendo. Essas demolições que ele está fazendo agora são puramente eleitoreiras, ele faz em áreas que não são tão perigosas, faz até em bairros, às vezes, que não são nem comunidade, áreas mais ricas da cidade. Quero ver ele entrar em todas essas áreas de barricada que a gente tem na nossa cidade. Uma grande parte da nossa população vive sob barricada. Quer dizer, se o cara precisa pedir uma ambulância, não chega a ambulância, mas chega o carnê do IPTU. Então, isso é uma ausência completa do Estado. O que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro é um narco-estado. 35 dos nossos 70 deputados estaduais, 50% da Alerj, é diretamente ligada ao crime e à milícia. Como é que a gente faz política? Como é que a gente discute política pública de uma maneira séria, tendo 50% dos nossos deputados estaduais ligados ao crime e à milícia? Então, a gente chegou num ponto quase de não retorno. Eu digo que essa eleição e a seguinte, que é onde a gente vai escolher os nossos senadores, que a gente vai escolher quem vai ter leis penais mais duras, é a nossa chance de virada. Se a gente não conseguir virar agora, se a gente continuar mantendo um prefeito que se omite e que faz aliança com o que há de pior na nossa cidade, eu não sei qual vai ser o futuro do Rio de Janeiro, isso realmente me preocupa. Então, as minhas pautas principais são essas, né? Segurança, educação, porque a gente não pode falar de empreendedorismo, a gente não pode falar de emprego, se as nossas crianças saem da escola sem português e sem matemática. Aí o nosso prefeito tem o quê? Os JETs, os ginásios tecnológicos, né, ginásios educacionais tecnológicos. Aquela placa que ele coloca ali, né, na frente, todo mundo já passou na frente de uma escola municipal, minha filha está nessa idade escolar exatamente, os meus 2 filhos, né? E eu tenho visitado algumas escolas públicas. A realidade são 9 computadores por escola. 40 crianças numa sala de aula, menos de um computador a cada 3 crianças. Isso é tecnológico? As crianças sequer aprendem Word e Excel. Imagina, tem uma impressora 3D superfaturada, todo mundo sabe. Assim, é uma desconexão tão grande com a nossa realidade que, assim, é mais caro a placa ali falando que é JET do que os computadores das escolas. Então, os nossos alunos, nossas crianças não estão sendo preparados para o futuro. Um professor não tem capacidade de estar em sala de aula com 40 crianças, às vezes 2 crianças autistas, não tem mediador. O prefeito fala que é um mediador a cada 4 crianças, às vezes você tem um mediador por escola. As crianças vão algumas horas por dia na sala desses mediadores, eles não ficam em sala de aula. Como é que um professor pode atender 2 crianças autistas e mais 38 crianças? Então, se a gente melhorou no IDEB, é por um trabalho heróico dos diretores de escola e dos professores que estão ali. Isso não tem nada a ver com a Secretaria de Educação, não tem nada a ver. Então, tudo isso é uma falta de prioridade, de perspectiva. A gente está tendo obra eleitoreira, toda a cidade está sendo asfaltada agora.
um asfalto que passa por cima do outro, um asfalto ruim que já já esburaca de novo. A gente está falando de grandes obras, é show da Madonna para cá, alegando que vai vir 200 milhões em retorno de mídia. Você acha que o turista não vem para o Rio de Janeiro porque ele está faltando um show da Madonna, um show do U2 que o prefeito quer trazer, ou porque ele está com medo de tomar um tiro na cabeça? E a gente não tem uma guarda municipal armada que proteja esse turista. Então, toda esse secretariado do Eduardo, 34 secretarias apadrinhadas, né, de apadrinhados políticos dele, todo esse dinheiro que vai pelo ralo, secretaria de integração, que serve para integrar os interesses do prefeito para ser o futuro governador, serve para ele jogar dinheiro em apoios políticos em outros municípios, ao invés de estar fazendo que integração de transporte, conversando com outros prefeitos. A gente tem o Grande Rio. Muita gente vem da Baixada, o cara sai do ponto A para vir para o ponto B, que às vezes é o centro da cidade, ele não está nem aí de saber que eles são dois prefeitos diferentes. Ele quer pegar o ônibus na porta da casa dele e chegar. Isso é obrigação tanto aqui do nosso prefeito quanto dos outros prefeitos. Só que você só vai conseguir fazer isso se você sentar numa mesa e conversar. Se o governo do estado tiver um trabalho de trazer os prefeitos juntos. Mas se o nosso prefeito não fala com o governador, como é que isso vai acontecer? Então, a gente precisa, primeiro dia de governo, terminar com essas 34 secretarias, fazer um secretariado técnico, que só o Partido Novo tem capacidade de entregar, porque só a gente não tem rabo preso. O meu vice é do Partido Novo, a gente não deve favor a ninguém. Assim o governador Romeu Zema foi eleito, assim o prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi eleito, assim a gente fala pouco porque a gente trouxe, né, na janela, a gente elegeu o Adriano, nosso prefeito, mas a gente trouxe mais 4 prefeitos, a gente tem prefeito em Pato de Minas, a gente tem o Gleidson, que é o irmão do Cleitinho, do senador Cleitinho, a gente tem em Ascurra o Arão, que é um prefeito sensacional. Todas as prefeituras que o Partido Novo administra, o governo do estado, a gente entrega resultado, uma gestão enxuta. E aí, agora, de novo, puxando a sardinha para as mulheres. Eu estou em 4º lugar nas pesquisas, saiu um relatório ali no Globo mostrando quanto cada candidato está gastando. Nosso atual prefeito já tem ali mais de 20 milhões para gastar em campanha, o Alexandre Ramagem também já tem acho que 26 milhões, eu tenho a incrível bagatela de 270 mil, ainda botei um bom dinheiro na minha chapa de vereadores, porque no Partido Novo a gente acredita que se um não vai, o outro também não vai, ou a gente vai todo mundo junto para o mesmo lado, não faz o menor sentido a gente estar aqui nesse projeto, então parte do meu dinheiro ainda aloquei ele na chapa dos vereadores, e eu estou em 4º lugar nas pesquisas, bati ontem na Atlas 3,6, 3 vezes o Rodrigo Amorim, 3 vezes o Marcelo Queiroz, que estão gastando também muitos milhões. Então, isso é o modelo de gestão do Partido Novo. E aí, de repente, convido aqui os donos de empresa para me convidarem para o Conselho Deliberativo, porque eu já estou entregando resultados muito melhores do que todos os outros homens dessa disputa. Estou entregando muito com pouco, é a marca do meu partido, tenho muito orgulho de estar representando os valores que a gente acredita. Deu os 10 minutos? Eu Olha aí, nem é chegou a 10 política minutos. e advogada, então deixa aqui o microfone, eu vou falando. Bem, muito obrigado, Carol Esponza. Obrigada. É muito boa a sua exposição. Eu só antecipando assim, eu resolvi fazer uma enquete com os nossos conselhos empresariais e pedindo a eles que nos encaminhassem questões que fossem relevantes para o ambiente empresarial que eles representam, os diversos conselhos. Nós temos o Conselho Empresarial das Favelas e Comunidades e Economia Solidária, nós temos da energia, do meio ambiente, do logística e transporte, do jovem, da saúde, da educação, enfim, tem todos os olhares empresariais sobre os diversos setores da economia. E as nossas questões estão aqui, elas serão direcionadas nessa linha, na linha empresarial. Você está na casa do empresário, a casa de Mauá, então as questões que serão formuladas serão muito direcionadas pelo viés empresarial. Mas antes eu queria registrar, para aqueles que estão nos vendo no nosso canal do YouTube, a presença dos candidatos a vereador do Novo, Jorge Neder, Pedro Duarte, Pedro Rafael e Vitor Menezes. Eu agradeço a presença e a honra de tê-los aqui conosco também. Bem, dito isso, a primeira pergunta, Carol, ela se direciona para a questão das concessões públicas. O governo atual, o prefeito atual, ele concedeu o Jardim de Alá depois de uma licitação pública, e a intenção do prefeito é de
de prosseguir com o processo de concessões de áreas de uso comum que possam ser revitalizadas e melhoradas na sua ambiência, que a população possa efetivamente ocupar. É seu intuito manter esta política de concessão de espaços públicos para que a população possa, de fato, utilizar aquilo que lhe pertence? Perfeito. Isso, inclusive, tem aqui o nosso Pedro Duarte, que foi autor de um projeto nesse sentido, né, de concessão de espaços públicos, de praças públicas para iniciativa privada. Todo o meu plano de governo passa por essa questão de parceria com o privado, não só de espaços públicos, mas educação, saúde, tudo aquilo, a gente acredita no novo, que tudo aquilo que a gente pode trazer ao privado para estar participando junto com o público é uma forma muito mais eficiente de administrar o dinheiro e de entregar resultado. Então, espaço público, Jardim de Alá, eu sou muito fã do modelo. Aquela área estava completamente abandonada. Igual aquela área, estão todas as praças da cidade. Tive gravando recentemente na Central do Brasil. Ali na frente tem uma praça que acabou de ser reformada. A praça está novinha, está com um cimento assim, com cara de novo. Já está passando um esgoto bem no meio da praça, assim, deu algum vazamento ali, já tem um esgoto a céu aberto cruzando a praça toda. Pessoas, então, a Vitor esteve lá comigo, pessoas em situação de rua, dormindo ali na praça, muito dependente químico, e do outro lado da rua, 30 metros, todos os ambulantes ali da frente da Central do Brasil, que estão pleiteando uma licença. Às vezes eu conversei com vários deles, há 15 anos já estão trabalhando ali e não tem uma licença para estar, são irregulares, não tem um banheiro para que essas pessoas possam trabalhar. Então, por que a gente não traz esses espaços, bota esses ambulantes na praça? Você mata os dois coelhos com uma porrada só, né? Você tira os ambulantes irregulares do outro lado da calçada onde eles não têm que estar e bota todo mundo na praça devidamente regulamentado, devidamente com a sua licença, com condição digna de trabalho, e você tira os moradores de rua da praça. Para tirar essas pessoas de situação de rua, você tem que jogar num abrigo da prefeitura. Hoje, a situação dos abrigos da prefeitura tem carrapato, tem comida estragada, virou um grande ponto de venda de drogas. Todas as mulheres que eu converso que estão nas ruas falam: por que eu vou para um abrigo para ser estuprada? É o que está acontecendo, violência. Então, uma situação de completo abandono, e mesmo que eles fossem reformados, não tem curso técnico. Então, essas pessoas vão sair da rua e vão para onde, se elas não podem voltar para o mercado de trabalho? Então, de novo, essa pauta da parceria privada. Hoje a gente já tem vários abrigos privados que fazem. Primeiro, pega essas pessoas da rua e tem um acompanhamento médico, porque hoje você joga num abrigo da prefeitura, às vezes o cara está com tuberculose e passa para todo mundo que está ali dentro. Então, eles fazem o trabalho da forma, o privado faz o trabalho da forma que tem que ser feito. Faz o acompanhamento médico, faz, se precisar, for dependente químico, tiver um trabalho a ser feito ali, senão eles vão capacitar essas pessoas para voltar para o mercado de trabalho. Então, tudo que a gente pode trazer o privado para auxiliar o público está no nosso plano de governo. Tem um amplo, convido todo mundo para baixar, tem lá no meu site, tem no meu Instagram, tem no destaque, tem na bio. A gente tem um amplo programa de concessão, não é só o Jardim de lá já foi, né? Só está preso na justiça, está parado na justiça. Infelizmente, a gente vive. Eu sou diretora jurídica do Partido Novo e eu sempre falo isso. O Brasil está vivendo uma situação de insegurança jurídica como jamais visto, mas o Rio de Janeiro consegue. Tudo você tem de indicador no Brasil, o Rio de Janeiro está um pouquinho abaixo. Eu brinco que a gente tem um fundo do poço no Brasil, se abre um fundo do poço extra, está o Rio de Janeiro. E a insegurança no Rio consegue ser ainda pior do que no resto do Brasil. A gente passa por isso na segurança pública também, está toda hora judicializando. É a DPF das favelas, é a DPF para a Operação Verão, ação na justiça para barrar licitação que já foi feita e que o privado já investiu dinheiro ali. Mas a gente precisa avançar nesse modelo de concessões para que a população ocupe os espaços e isso diminua a sensação de insegurança na cidade. Maravilha. Bem, agora eu tenho em homenagem aqui a nossa Aspásia Camargo, eu tenho aqui uma pergunta que foi direcionada pelo nosso Conselho Empresarial de Meio Ambiente. Nós tivemos essa tragédia climática que lá no Rio Grande do Sul e que destruiu a economia gaúcha e, muito particularmente, a cidade de Porto Alegre sofreu muitíssimo. Como você pensa em preparar a nossa cidade para esses possíveis impactos ambientais que possam aqui também acontecer e, com isso, proteger
as nossas vidas e a nossa economia. É, obra que é subterrânea, o governo não tem interesse nenhum em fazer, porque não dá voto. Então, acho que isso vai muito na minha pauta de falta de interesse político. A gente sabe que a gente tem que avançar nas obras de drenagem da cidade toda, do Rio Acari, tem outros pontos que precisam ter esse tipo de obra, mas tem muito a ver também com a manutenção das florestas e toda a vegetação da cidade. As praças públicas têm que estar reflorestadas, porque aquilo ali absorve a água de chuva. A gente tem muita tragédia em beira de rio, porque tem construção irregular. Mas tem um ponto muito importante. Muitas dessas obras de drenagem, elas estão no marco do saneamento. Então, isso tem que ser cedido ao privado. O privado tem que abrir todas essas concessões e o privado tem que avançar, né, nessas obras. Mas o que que aconteceu com o atual governo? Uma das primeiras medidas do governo do PT foi fazer um decreto revogando artigos importantíssimos do marco do saneamento. Primeiro período de faculdade de Direito. Um decreto não revoga uma lei. Partido Novo, no dia seguinte, estava no Supremo Tribunal Federal, eu coordenando essa ação, para que a gente, então, impedisse, né, esse retrocesso que a gente teve no governo federal e mantesse o marco do saneamento. A ação está parada até hoje, caiu no ministro Fux, cheguei a ir a Brasília para despachar nessa ação e está solenemente ignorada. O que a gente está vendo são estatais ineficientes que já não entregaram, que estão deixando a população no esgoto, renovando contratos que não poderiam ser renovados para a gente. As fazer até um livro, né, sobre o saneamento, especialista nesse assunto. O que a gente está vendo não sei se é é um retrocesso, né? No mínimo mantendo o atraso de décadas que a gente tem no Brasil. Então, essa questão do assoreamento de rio e de obras tão importantes de drenagem, ela precisa avançar junto com o marco do saneamento. E a prefeitura tem um trabalho muito grande, obviamente pode ser feito PPP, pode ser feito milhões de modelos de negócio ali para avançar nessas obras, mas manutenção de praças, criar a tal das cidades esponjas, né? Espaços públicos que absorvam as águas de chuva. E como é que você tem visto a GeoRio? Você acha que a GeoRio está cumprindo o seu papel na proteção da questão das encostas, do meio ambiente, a questão da ocupação desordenada dos morros, sem uma estrutura com capacidade de impedir que esse impacto ambiental seja mais Hoje, efetivo? como é feita eu vou responder isso com uma resposta política, porque eu estou candidata e eu tento entrar nas comunidades, todos os nossos vereadores tentam entrar nas comunidades para falar. Ontem eu fui gravar em Madureira, aí fui gravar na frente da Clínica da Família, a Record foi me acompanhar. Eu falei, grava, bota a câmera daqui para lá, que eu quero pegar a Clínica da Família, né, explicando ali que faltava saúde. A resposta do cinegrafista, tá louca? Eu vou tomar um tiro se eu ficar aqui, eu vou levar minha câmera, eu tenho que gravar daqui, você só pode mostrar o muro da Clínica da Família. E aí a pergunta que fica, por que que eu não posso gravar e nosso atual prefeito pode gravar onde ele quiser? Por que que ele pode fazer, como é que é aquele negócio que ele está fazendo, correata? Como é aquele negócio que ele corre nos lugares agora? Que ele vai, acho que não, é correata, ele vai correndo em um monte de comunidade que eu sou proibida de entrar. Por que ele pode entrar e fazer brincadeirinha? Então, assim, o nosso prefeito está junto com tudo que é miliciano, tudo que é bandido de todas essas regiões. Isso daí é irregular, ele tem que tirar. E ao invés dele tirar, ele está fazendo correata. Então, a gente tem na Prefeitura do Rio de Janeiro hoje, Lucinha, Brasão, Filho do Quaquá, que tem secretaria em Maricá e tem salário aqui, a Secretaria de Assistência Social é do PT, tudo isso que eu contei aqui dos abrigos, a gente tem um secretário de um partido de esquerda, que é quem diz defender o mais pobre. Então, se a gente não consegue avançar nem nessas áreas, imagina tirar a ocupação ilegal de encosta ou de rio. Isso é um problema muito sério, mas a gente não resolve isso. Não é que falte vontade política, tem vontade política de perpetuar o status quo. É um pouco pior, porque se ele não fizer esse tipo de acordo, ele não é reeleito e ele quer voto. Então, ou a gente vota no Partido Novo, ou a gente não quebra esse ciclo vicioso de fazer parte do sistema. Bem, eu tenho aqui também, Carol, uma pergunta que foi formulada pelo Conselho Empresarial de Saúde. Nós estamos aí, o governo Lula,
ele criou um projeto, um programa chamado Nova Indústria Brasil, que está sendo administrado pelo vice-presidente e ministro Alckmin. Dentro desse Nova Indústria Brasil, tem um segmento importantíssimo, que é o segmento da saúde, que é o complexo econômico e industrial da saúde. Eu percebo que existe, para o Rio de Janeiro, dentro desse complexo industrial e econômico da saúde, uma possibilidade muito grande da indústria da inovação e na indústria do conhecimento, especialmente na indústria da inovação, porque aqui nós temos a Fiocruz, nós temos várias instituições muito focadas em inovação e transformação digital, e desenvolvimento de imunobiológicos, e talvez o Rio de Janeiro pudesse ser esse centro de excelência digital para dar suporte do ponto de vista da inovação ao desenvolvimento das alternativas industriais para a saúde. Como é que você pensa que a prefeitura, ou se não pensa ainda sobre esse tema, você imagina que possa estar contribuindo a prefeitura para incentivar o desenvolvimento de polos tecnológicos na nossa cidade, focados na saúde, considerando que existe um espaço muito amplo para o desenvolvimento nesse segmento da saúde se alocar aqui na nossa cidade? Tá, bom, vamos lá. Que a pergunta tem 2 pontos. Sobre essa política do vice-presidente, que ele está coordenando, eu sou bem crítica, porque eu acho que você vai criar de novo, uma indústria de campeões nacionais. E a gente, no Partido Novo, é contra qualquer tipo de incentivo setorial. O que a gente acha é que a gente tem que melhorar o ambiente do negócio para que todo mundo prospere. Quanto ao Rio de Janeiro, obrigada, e o que isso traria para a cidade, o que eu acho que a gente precisa fazer no Rio de Janeiro é melhorar o ambiente de negócios como um todo. E aí, cada cidade tem a sua vocação. O Rio de Janeiro, hoje a gente está vivendo uma era de nômades digitais, né? Você não precisa mais home office, a pandemia trouxe isso de uma forma nunca imaginável. Eu sou advogada, nunca imaginei ver grandes escritórios de advocacia tradicionalérrimos, aquele povo sentado, engravatado de sexta-feira até 10 horas da noite no centro da cidade, trabalhando o modelo híbrido. Então, assim, o mundo já mudou. Qual outra cidade no mundo você tem praia, montanha, as belezas e tudo aquilo que o Rio de Janeiro traz? Por que a gente não está atraindo esses nômades digitais? Porque eles têm medo de tomar um tiro. Então, de novo, tudo que eu for falar aqui passa pela pauta de segurança. Além disso, o ambiente de negócios do Brasil é cada vez pior. A insegurança jurídica é cada vez pior. No Rio de Janeiro, ainda pior. Todas essas modelagens de concessão do Rio de Janeiro foram todas muito mal feitas. Então, assim, você tem, né, o risco Brasil, você tem o risco Rio de Janeiro, que é ainda mais elevado. Então, hoje as empresas não estão aqui por essa série de fatores, porque o Estado, ele atrapalha quem quer gerar emprego, ele atrapalha quem quer empreender. E você quer montar uma creche para oferecer vaga zerada? A gente tem 15 mil crianças numa fila de creche. Como é que a gente zera isso no primeiro ano? Parceria com o privado. O Estado tem um modelo de negócio que você só pode fazer isso através de entidades sem fins lucrativos. Por que a gente fica demonizando quem quer abrir um negócio no Rio de Janeiro? Por que aquela pessoa que tem uma economia não pode abrir uma creche numa comunidade e oferecer o serviço para o Estado, sendo que ela vai botar um custo por aluno muito menor do que o custo da rede pública? Então, é essa mentalidade atrasada que a gente tem no Brasil em todo, no Rio de Janeiro, pior ainda, que atrapalha com que a gente traga novas empresas para o Rio de Janeiro. Sobre esse polo de tecnologia, acho que o prefeito até vem fazendo algum trabalho em relação a isso, trouxe lá o Empatec, está fazendo incentivos fiscais pontuais para fomentar o centro e trazer algumas empresas para ali. Acho que são modelos que podem ser estudados, mas sempre como uma coisa pontual e temporária. A questão é que não tem nada mais permanente no Brasil do que um programa social temporário, né? Fica ali para sempre. Então, são modelos que precisam ser estudados com muita cautela para que a gente consiga dar esse tipo de incentivo. Mas eu sou muito mais a favor que a gente favoreça o ambiente de negócios como um todo e que cada cidade desenvolva, então, a vocação. É porque eu realmente acredito que esse ponto específico que você trouxe, o Rio de Janeiro tem essa vocação. Falando então em centro da cidade, Carol, qual é o seu olhar para o centro da cidade? Nós estamos aqui no centro, que teve um esvaziamento importante durante a pandemia, e já vinha se esvaziando um pouco antes disso, mas a pandemia foi uma tragédia para todo mundo, mas aqui para o centro da cidade ela foi devastadora do ponto de vista econômico.
Aos pouquinhos está se retomando, felizmente está se retomando a ocupação dos espaços. Nós mesmos aqui já ampliamos bastante a taxa de ocupação do nosso prédio, mas ainda há muitas carências aqui no centro. Como é que você pensa, eleita prefeita, de incentivar que o centro da cidade se revitalize, se renove? Tá, vamos lá. Eu gosto desse modelo de revitalização que o prefeito está fazendo aqui para o centro da cidade. O Partido Novo, ele tem um diferencial dos outros partidos, que é o seguinte: quando o projeto é bom, a gente apoia. Quando o projeto é ruim, a gente não apoia. Eu não tenho isso, falei um pouquinho aqui da dificuldade com o governador. Vocês jamais vão ver um parlamentar do Partido Novo, o vereador Duarte está lá na Câmara, vocês podem acompanhar a votação dele, que vocês vão ver que é isso. Se o prefeito coloca um projeto de lei que é bom, ele vota a favor. Se coloca um que é ruim, ele vota contra. Não tem isso de sou oposição, porque eu preciso ser oposição. Então, esse projeto do Centro da Cidade, eu gosto, eu acho que ele tem que ser mantido. Qual que é o ponto do Centro da Cidade? Durante muitos anos isso aqui, o nosso plano diretor, ele é ruim, ele é muito ruim, né? Ele melhorou de uma nota 2 para uma nota 3, mas ele não incentiva o desenvolvimento da cidade da forma como deve ser incentivado. Acertou, né, as novas, o novo plano diretor e todo esse incentivo que o prefeito tá dando, de tirar uma. Como é que chama? Você sabe, como é que chama? Como é a palavra técnica? Você só podia construir aqui no centro da cidade empreendimentos comerciais. E agora você pode fazer isso. Você só podia ter empreendimentos comerciais, agora você pode ter moradia. Ele mudou toda a regulação do zoneamento. Então, isso está fazendo o quê? Com que as pessoas morem perto do trabalho e traga mais pessoas para o centro da cidade. E isso tem a ver com tudo que eu já falei aqui hoje. Quanto mais gente na rua, mais sensação de segurança. Quanto mais sensação de segurança, mais o carioca, a população, vai ocupar os espaços. Eu tive no Saara, esses dias está saindo um empreendimento enorme, parece que foi vendido, acho que na primeira semana. De um prédio residencial ali no coração do Saara. A gente não imaginava isso há 10, 15, 20 anos atrás, de trazer residência para dentro do Saara. Ali é uma região que no final de semana fica vazia, porque não tem ninguém está trabalhando no centro no final de semana, aumenta a sensação de insegurança. Então, foi inteligente essa mudança do plano diretor, alterando ali o zoneamento, obrigada, Pedro, para que a gente traga a população para estar aqui. E aí sim, você tem incentivos fiscais setoriais, né, principalmente para essa área de tecnologia, entender o tempo de dar o incentivo e saber tirar a hora que aquilo ali se desenvolveu, para que aquilo não vire uma bengala permanente para aquele amigo do rei, né, que ganhou aquele benefício. Muito bom. Eu tenho aqui agora uma pergunta, Carol, do nosso comitê, do nosso Conselho Empresarial de Energia, que trata da utilização. O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do Brasil, e biometano também. E os veículos da prefeitura e os veículos que são concessionados, os ônibus, eles têm utilizado os combustíveis fósseis na sua movimentação. Usam diesel, principalmente. A prefeitura recentemente adquiriu um volume substantivo de ônibus para o BRT, já melhorou, foi para o elétrico, mas não usa o gás. Então, nós produzimos gás no Rio de Janeiro, mas não consumimos o gás no Rio de Janeiro. Então, nós somos obrigados a vender esse gás para outros estados, porque nós poderíamos estar utilizando isso aqui, principalmente nos ônibus da cidade e do estado todo. Aí não é só uma questão do prefeito do Rio, não será só a sua responsabilidade. Mas eu penso que deveríamos ter aqui alguma forma de incentivar a modificação dos veículos já existentes através das companhias de gás, que eu imagino tenham interesse em que sejam modificados para poder vender mais gás. O empresário do ônibus, cada ônibus para você transformar de ônibus a diesel para ônibus a gás, tem que gastar R$50 mil, segundo me disseram, por unidade de ônibus. Eu imagino que há formas de fazer isso com as próprias concessionárias de gás. Você tem intenção de incentivar o consumo de gás ou de modelos alternativos de energia que sejam menos poluentes,
mais sustentáveis na nossa cidade, eleita prefeita? Eu tenho interesse em incentivar a gente a gastar o dinheiro público, que é o nosso dinheiro, da forma mais eficiente. Se existir um modelo de parceria com o privado que faça essa troca do combustível, que vai existir uma eficiência no custo final ali para a empresa pública, né? Porque hoje, por exemplo, o BRT está toda uma empresa pública que está no meu plano de governo que ele seja privatizado de novo. A gente precisa entender como é que faz esse modelo. Mas você falou de parceria, vai estar 100% aberto todo tipo de parceria do público com o privado numa gestão do Partido Novo. Mas eu sou a favor de que esse modelo seja muito bem estudado e calculado. Por que eu estou falando isso? A gente sabe que a gente está numa agenda ESG muito intensa no mundo inteiro, que eu não sou contra, mas eu também não sou a favor a todo custo. Porque às vezes o custo de você fazer essa transição energética não compensa. Ela tem que ser feita de forma gradual, e não da forma como está sendo hoje, goela abaixo. A gente vê o BNDES dando milhões de financiamentos para as empresas, né, que supostamente são verdes, é o famoso greenwashing, de verde não tem nada. Aquilo ali é um projeto que você embala como verde só para ter crédito mais barato, e a gente está vendo isso com milhões de exemplos do governo federal. Quer ver um exemplo muito bom do governo federal? Também nessa linha aí dessa medida do governo do vice-presidente Alckmin que você mencionou, o Mover, que é um projeto de incentivo para carros elétricos. É um projeto até bom. Para quem leu, tem 40 páginas, eu acho, o projeto de lei, tem lá não sei quantos milhões de artigos, todo mundo debateu, todo mundo aprovou o projeto, todos os partidos, foi para votação 11 horas da noite, faltando 20 minutos para fechar a votação, enfiaram o famoso jabuti no projeto, que era a taxação das blusinhas da Shein lá, os $50. Foi enfiado num projeto do Mover. Por quê? Quem é o louco que vai votar contra um projeto de incentivo para energia renovável? Se você falar assim, não, vou votar contra porque enfiaram um jabuti aqui faltando 20 minutos, ninguém entende. Você pega lá o projeto, na disposição final, tá lá, revoga-se o artigo tal, 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 da portaria tal, tal, tal. Nem eu que estava acompanhando, eu acompanho a pauta todo dia, porque como eu sou diretora jurídica, a gente tem que ver o que a gente tem que entrar com a ação no dia seguinte. Eu só sabia porque o pessoal da bancada falou, essa portaria, esse artigo é o fim da taxação, né, é a permissão para você taxar as compras acima de $50. E isso é feito de uma forma, porque a sociedade está tendo uma lavagem cerebral de que a gente precisa apoiar esses projetos verdes a todo custo. Então, assim, eu obviamente vou aprovar todos os projetos, né, verdes e sustentáveis e esse tipo de energia ou qualquer outra coisa similar, dentro de um projeto que seja bom, que seja feito gradativamente e não que seja enfiando o custo final no consumidor goela abaixo de uma forma nociva para a gente. Maravilha. Carol, um outro tema, então, que você tem muito apreço por discutir, que é a questão da segurança pública, mas eu vou me ater um pouco mais à ordem pública, não à segurança lato sensu, que essa todos sabemos que não é, embora seja também, não é somente e exclusivamente atribuição do prefeito. Essa é uma responsabilidade conjunta do Estado, o lato sensu, federal, estadual e municipal. Mas nós vivemos aí uma questão de ordem pública que incomoda todo mundo. Eu moro na Zona Sul e vejo as bicicletas andando fora do lugar delas, das ciclovias. Eu vejo as calçadas sendo ocupadas irregularmente pelos bares e restaurantes. Eu vejo, enfim, uma série de ações, de pequenos furtos, de pequenos roubos, que a prefeitura poderia estar atuando mais efetivamente na prevenção desses delitos e na fiscalização. Você pretende, como prefeita, utilizar de uma forma diferente, como está sendo hoje, a Guarda Municipal? Qual é a sua opinião? Porque esse é um assunto que o empresariado, especialmente o empresariado do varejo, e essa questão me foi enviada pelo Conselho de Varejo, que incomoda muito ao varejista. Ele encontrar na porta do seu comércio famílias que estão ali morando. A gente sabe das dificuldades sociais, mas precisa dar uma solução nisso. É o camelô que ocupa aqui irregularmente a calçada, impedindo que entre na sua loja para fazer as compras. Como é que você pretende usar a guarda municipal? Se você pretende utilizar a população como cofiscalizadora, designar pessoas que possam estar fiscalizando essa área
em parceria com a prefeitura. Como é que você está olhando essa questão da ordem pública, que é o que mais incomoda a população carioca? Tá, vamos lá. Dentro da questão da ordem pública, você tem algumas coisas envolvidas. O cara que é ambulante, ele é ambulante ou porque ele não consegue emprego, porque a gente está numa sociedade, numa cidade, né, num país que não fomenta o empreendedorismo, né, que tem barreiras de entrada para o cara ter um negócio formal. E aí ele vai vender um bolo, vai vender um artesanato, vai vender o produto dele de forma, né, tá irregular, mas é um produto regular, ou ele tem interceptação de carga roubada. Ontem eu estava em Madureira, tem ali no meio do calçadão ali, tem um monte de sapataria, né, lojas conhecidas de todo mundo, e tem um ambulante vendendo sapato de marcas conhecidas na frente da sapataria, que eu olhei e falei, gente, isso aqui é uma marca conhecida e o cara é um ambulante. Obviamente, ele não comprou aquilo ali na Black Friday para vender na frente da sapataria do cara. Aquilo ali deve ser carga roubada. Então, tem o ambulante e tem o cara que está vendendo mercadoria roubada, que ele tem que ser reprimido. E a ordem pública, ela precisa trabalhar de forma correta. Hoje, ela tira qualquer ambulante, principalmente aquele que está desempregado e está precisando sobreviver. Então, o que a gente precisa não é só um choque de ordem, que obviamente está no meu plano, segurança, falei aqui, a gente tem que dobrar o efetivo da Guarda Municipal, a gente hoje tem 7.000 homens, precisa chegar a 14.000 homens, isso é o que eu mais escuto quando eu falo de dobrar e armar a Guarda Municipal. Você é louca, eles vão dar tiro em camelô. Então, se hoje a Guarda Municipal só serve para ir atrás de camelô, é um desvio de função, responsabilidade do prefeito, que deve ser revisto. Mas isso não vai acabar, mas você precisa achar uma porta de saída para esse cara. Porque ele não vai deixar de vender, ele não vai tentar de procurar uma fonte de sobrevivência. E se ele não consegue no formal, vai ser sempre no informal. Isso é a mesma coisa com moradia. O cara mora numa área irregular, ou ele acaba sendo vítima de ter um aluguel da milícia porque ele não tem crédito, porque não tem regularização fundiária. Então, a nossa legislação no Rio de Janeiro, ela não permite que esse cara saia da informalidade. Então, o que a gente tem que fazer? Falei aqui do exemplo da Central do Brasil. Se você monta um espaço público onde aquele cara consiga a licença dele em meia hora, ele vai na prefeitura, pede uma licença e ganha. Ele não pode ficar 10 anos esperando uma licença. O nosso prefeito Adriano Silva, ele conta muito isso, que tinha uma praça lá em Joinville que era tomada de dependente químico, tomada de cracudo. Como é que ele fez? Ele concedeu esses espaços públicos para a iniciativa privada, as empresas adotam as praças e tem vários tipos, né? Tem um programa ali com faixas, desde fazer toda a obra até só colocar uma placa e colocar um jardim. Só que quando ele assumiu, você precisava passar em 3 secretarias diferentes na prefeitura de Joinville para poder conseguir uma licença. Hoje ele enfiou tudo no gabinete da vice-prefeita. A gente está falando de uma cidade pequena, obviamente, com dinheiro, e onde a população tem um senso cívico que a gente não tem no Rio de Janeiro, mas dá para ser, nas devidas proporções, um modelo copiado. Vai todo mundo direto na Rejane, e a Rejane fala: o que você precisa? Montar essa praça, você precisa de uma autorização para botar um brinquedo, você precisa da parceria da prefeitura nisso aqui. O cara já sai, ela já liga para o secretário responsável, o cara já sai do gabinete dela com todas as licenças para montar a praça. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Essa praça específica que ele sempre menciona, que era um ponto muito, muito difícil ali para a cidade, porque era Cracolândia, hoje é uma praça maravilhosa, com os joinvilenses habitando, ocupando espaço, famílias fazendo piquenique no final de semana. Então, como é que você resolve a ordem pública? Se ele tivesse simplesmente levado ali um choque de ordem para tirar esses dependentes químicos, talvez eles saíssem daquela praça, mas ele iria para um outro lugar. Por que eles hoje não vão? Porque as empresas estão patrocinando os espaços públicos e porque ele está dando milhões de outras soluções para as empresas. Curso técnico, atividade no contraturno nas escolas para os alunos serem capacitados. Hoje, Joinville tem vaga, falta gente para trabalhar. Está com 0 de desemprego, pelo contrário, ele está atraindo pessoas de outras cidades para trabalhar. Porque ele parou de encher o saco do empresário, ele parou de botar legislação burra que impede que as empresas venham para Joinville. Então, tudo isso ele tem que ser pensado de forma inteligente, não pode ser uma operação isolada de ordem pública, ela tem que trabalhar junto com todo o resto. Muito bem, Carol. Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro, mas eu já pegando um pouco também, e antes de passar a palavra para você concluir, a sua fala sobre o empreendedorismo,
Eu queria dar ênfase a essa questão do empreendedorismo no Rio de Janeiro. Nós temos aqui, está aqui a presidente do Conselho Empresarial das Favelas e Comunidades e Economia Solidária, a Célia Domingues, conosco, e as favelas, nós aqui temos recebido assim, inúmeros jovens que moram nas comunidades e favelas e que produzem muito. A gente fala muito do crime nas favelas, dos criminosos na favela, mas a maioria da população da favela é absolutamente, o Pedro Duarte acompanha isso de perto também, sabe o quanto, e o Jorge Neder, sabe o quanto existe de gente trabalhadora naqueles ambientes, né, e que produzem muito. E os jovens lá, eu tenho me surpreendido, eu fui recentemente visitar uma dessas organizações, e eu fiquei surpreso com o volume de trabalho, de coisas criativas que são feitas, mas a garotada que mora na favela, eles não conhecem nada de gestão. É uma coisa muito, eu diria assim, intuitiva. Eles não sabem fazer uma gestão correta do caixa, um planinho de negócios mínimo, estruturar a gestão logística, enfim. Eles precisam desse apoio e precisam de grana, de dinheiro, para poder fomentar os seus negócios. Eu tenho perguntado a todos os candidatos que aqui vêm, que é a pergunta que veio do nosso Conselho das Favelas e Comunidades, se você estaria disposta a criar um fundo de fomento para o empreendedorismo das periferias. Porque nós temos, assim, o BNDES é o grande órgão de fomento brasileiro para as grandes, megas empresas. Nós temos, no Estado, no caso, a AGRIO, que financia as médias e pequenas. Nós temos no município o Investe Rio, que investe, financia projetos, faz um trabalho bacana, todos os seus níveis fazem bacana o trabalho. Entretanto, as exigências para a captação desse recurso, as garantias chamadas, elas são incompatíveis com o garoto da favela que está lá, que é a moça da favela que está lá construindo, fazendo uma empadinha deliciosa, quer expandir a sua produção, distribuir, tarará. Então, não seria oportuno a gente pensar nessa criação específica de um fundo de financiamento, como o Yunus fez lá em Bangladesh, a gente fazia alguma coisa semelhante aqui? Eu ia citar esse exemplo, eu li esse livro, foi um livro que me impactou muito há uns 15 anos atrás, né, o Banqueiro dos Pobres. Enfim, tenho esse projeto pessoal, junto com um amigo, muitos aqui conhecem o Givan, que é de capacitação técnica para jovem de baixa renda, para trabalhar no mercado financeiro, e de trazer educação financeira para as escolas públicas. Trabalhei um pouquinho com isso, e é um projeto que me é caro. Eu, inclusive, a primeira turma que eu trabalhei com esse amigo, eu levei todo mundo para trabalhar no meu escritório. Levei 4 pessoas do projeto para trabalhar comigo no meu escritório. É engraçado que as pessoas têm uma percepção contrária, né? O Partido Novo é o partido da Zona Sul, dos banqueiros, disso, de aquilo, mas não é. E, assim, para a gente é muito mais fácil, estou na terceira campanha pelo Partido Novo, eu acho muito mais fácil, inclusive, eu ir conversar com essas pessoas na comunidade do que na Zona Sul do Rio. Porque a Zona Sul do Rio, né, muita gente, enfim, como eu vivi também durante muito tempo ali na minha bolha, no meu escritório, a gente acha que o Estado tem que ajudar e que fazer as coisas, e não acredita muito na capacidade de fazer sozinho ali das comunidades. E entrando em campanha, né, entrando em comunidade para falar, a gente vê que eles são liberais, eles só não sabem explicar, só nunca leram um livro sobre liberalismo, não fazem a menor ideia do que seja o Mises, mas eles têm plena noção de que o Estado atrapalha, de que eles não têm plano de saúde e que eles não têm escola particular. Então, tudo que eles querem é que o Estado pare de encher a paciência deles para eles só continuarem a prosperar nos negócios que eles já abrem, né? Aquilo ali é um polo como você bem falou ali, de boas ideias e de bons negócios, e de que falta educação para as nossas crianças. Hoje, o que é o meu projeto de educação, né? A Secretaria de Educação hoje do Rio de Janeiro consome 20% do orçamento, então gasta-se muito e gasta-se mal.
E a realidade é que as nossas crianças não têm, às vezes, porta, ar-condicionado nas salas. Falei aqui já dos professores e do quanto a nossa educação está atrasada. Não cabe hoje no orçamento a gente botar todos os nossos alunos, a gente está falando de quase 1.600 escolas públicas, uma das maiores redes da América Latina. Não cabe hoje, da forma como está, antes de você reestruturar todas essas escolas, botar esses alunos em tempo integral. Você botaria uma parcela muito pequena e deixaria todo o resto de fora. O trabalho que a gente tem que fazer para reformular a educação ainda vai demorar um pouquinho para que a gente consiga chegar nesse ideal de escola em tempo integral. Então, qual que é a nossa proposta? Atividade no contraturno, junto com a iniciativa privada, em parceria com a iniciativa privada. Línguas, educação financeira, esporte, cultura, música. Já existe nas comunidades, já existe em qualquer lugar da nossa cidade do Rio de Janeiro, escolas particulares que oferecem esses tipos de curso, e a prefeitura pode dar um voucher, que é como, por exemplo, também o Adriano Silva faz lá em Joinville. Se nem Joinville conseguiu colocar todas as crianças em tempo integral, quem fica prometendo isso é uma falácia hoje na nossa campanha. Mas isso pode ser feito, e está dentro do meu projeto a educação financeira, e cursos técnicos e capacitação. Cada cidade, o Zema tem um programa maravilhoso em Minas que chama Trilhas de Futuro. Já capacitou 40 mil jovens e já está com 130 mil inscritos. É do governo estadual, então ele desenhou a vocação de cada cidade de Minas. Cada cidade tem a sua vocação. Rio de Janeiro tem a dela. Rio de Janeiro é uma cidade turística. Hoje a gente não capacita o motorista de Uber para atender um turista e levar no Cristo Redentor. A gente não capacita o garçom, o cara que vai trabalhar num hotel. A prefeitura fica dando um monte de cursos técnicos que depois aquelas pessoas vão sair do curso técnico e não vão ser empregados. Então, o que a gente precisa de um desenho de fato, aonde falta mão de obra na cidade do Rio de Janeiro e botar, né, oferecer esses cursos para que essas pessoas sejam diretamente empregadas. Você vai fomentar o turismo dessa forma. Você vai fomentar todas as outras áreas. A gente falou aqui de tecnologia. A prefeitura tem um programa bom. Como é que é o nome daquele programa lá que é que o Thiago tocava lá de capacitação técnica que teve lá? Programadores Cariocas, que é um excelente programa que a gente pode fazer, pode estender, pode continuar. E isso vai beneficiar todos eles. E educação financeira, obviamente, vai estar dentro do pacote. Bem, chegamos ao final desse nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, mas muito especialmente a brilhante Carol Esponza. Eu ia falar assim, esponja, porque ontem eu li no Globo, essa brincadeira dela no Globo ontem, eu falei, não, me chamaram de esponja, eu adorei, porque todo mundo guarda meu nome. Sempre aqueles malas, né? Sabrina, Bob Esponja. Aí eu já fiz logo uma esponjinha, que é uma esponja para limpar a corrupção do Rio de Janeiro. Muito bom. Eu faço um esponjaço, porque eu levo uma esponja laranja para limpar a cidade. Eu queria, então, deixar com você as palavras finais. Eu queria colocar a Associação Comercial do Rio de Janeiro ao seu inteiro dispor, caso eleita. Você vai prometer que vai vir aqui no primeiro dia para a gente construir junto, ajudar com os nossos conselhos, ajudar a construir a sua plataforma. Feita a nossa pauta, está trabalhando junto com o empresário. Muito obrigado. O público não pode trabalhar longe do privado de maneira nenhuma. Bom, queria deixar um pedido para apoiar os nossos candidatos a vereador. A gente tem uma chapa completa. O que aconteceu comigo, né? A famosa ganhou, mas não levou, que eu fiz os votos para ser eleita em 22 e a gente não conseguiu colocar a cadeira. Aconteceu a mesma coisa com o meu amigo George, minha dupla aqui dos ganhou, mas não levou. A gente está numa situação muito diferente hoje, contei um pouquinho aqui da reestruturação do Novo. Então, hoje, matematicamente, a gente vai colocar 2 a 3 cadeiras. Então, a gente está aqui diante de futuros vereadores do Rio de Janeiro. Pedir o apoio, porque a gente está num partido que está sendo engolido pela mídia. Eu estou em 4º lugar nas pesquisas, estão colocando Marcelo Queiroz e o Amorim no debate, eu não. A Globo, obviamente, comprou, né, encomendou uma pesquisa que está me jogando lá para baixo, de propósito, para que eu não tenha o mesmo tempo do que os outros. Aqui incomoda, né, ter uma mulher que fale contra o sistema num debate ou nas entrevistas, e isso acaba reverberando em todo o nosso partido. Então, queria pedir, não só por mim, para que as pessoas curtam e compartilhem, baixem nosso plano de governo, acompanhem o nosso trabalho, porque não tem outra forma da gente aparecer se não for através da sociedade civil indignada. O Novo surgiu assim e vai continuar sendo assim. Mas eu queria principalmente pedir apoio aos nossos vereadores, porque eu estou ali, é uma lição difícil da gente bater de frente com um prefeito que tem
a máquina a favor dele, mas não é uma eleição difícil para os nossos vereadores. E hoje a gente já faz um estrago na Câmara com um único vereador, que é o maior fiscalizador da Prefeitura. Você imagina com vereadores do nível do George, do Vitor, do Marcelo, que está ali também, Pedro que saiu, Pedro Rafael. A gente tem excelentes nomes, todos com muita chance de serem eleitos, porque, né, a legislação eleitoral mudou, hoje a gente tem cada partido podia botar 150% das cadeiras, hoje é 100% mais um. Então, os partidos diminuíram a quantidade de candidatos, né? E o Partido Novo está com chapa completa. Então, matematicamente, a gente já vai botar essa quantidade de vereadores. Então, que escolham, apoiem e ajude a gente a levar nossas ideias adiante. Muito obrigada. Muito obrigado, a nossa prefeita. A salva de palmas. Muito obrigado pela gentileza de todos. Bom dia.